Hoje eu queria falar sobre isso aqui, ó. O leme da minha vida. Bicho, o que é um leme? Leme é um pequeno negocinho que tem no barco que dá direção para onde o barco vai. Amém? Eu conheço isso aqui como timão. Você conhece como o quê? Não é Corinthians, não. Não. Eu conheço como timão. Você sabe o que é isso ou não? Quem não sabe? É um leme. Para que serve? Isso aqui serve para direcionar o barco. Diga aí comigo, bicho, todo barco tem um leme que vai dar um destino e uma direção para onde aquele barco vai chegar. Tá dando para entender? Sim ou não? Então, lá no leme, quem dirige o barco é o capitão. O capitão é que dirige o barco, mas quem navega no leme é o navegante. Então, o navegante fica escutando a direção do capitão. Eu arrumei até um negocinho aqui hoje para ficar chique. Agora ficou melhor para você entender. Bicho, isso aí é para quê hoje? É para dizer para você que hoje nós estamos num barco. E todo barco tem o seu. E atrás do leme tem o navegante. Que tem que estar muito atento ao que diz o capitão. Por que o capitão, bicho? Porque o capitão é que conhece a rota. O capitão é que sabe, que estudou, que direcionou. E ele sabe aonde o barco tem que ir. Qual o destino e o propósito daquele barco. Para onde ele vai, para onde ele tem que chegar. Então, o capitão, ele sempre fica dizendo, olha, 20 nós para a direita. E o navegante, 20 nós para a direita. 20 para a esquerda. E ele vai 20 para a esquerda. É um negócio tão pequenininho, mas que move algo muito grande. Então, a nossa vida também tem Você não está com frio não, né? A nossa vida tem e nós somos que temos que ouvir atentamente a direção do capitão. Por quê, bicho? Porque o capitão é que sabe o propósito. Qual o propósito? Aonde você vai chegar? E quando nós ouvimos bem o capitão vai direcionando a nossa... Maria, vim para a direita. Maria, hoje você não veio no culto. Serviu aí? Foi só um exemplo. Maria, para lá, Maria, para cá. E ele vai direcionando, por quê? Porque quem é o nosso capitão? Não entendi. Quem é o capitão do seu barco? Se ele é o capitão do seu barco, então ele sabe qual é o propósito e o destino onde ele quer que você chegue. Amém? Mas você já entendeu que nós temos dificuldade muitas vezes de... Tem? Vim para a direita. Não gosto muito da direita não, vou para a esquerda mesmo. E isso vai dar o quê? Vai dar errado. O Titanic, quem lembra do Titanic aqui? Quem sabe que o Titanic afundou? O Titanic afundou porque fizeram o leme errado e não deu tempo de desviar do iceberg que tinha na frente. Eles ficaram correndo 20 para a direita, 20 para a direita, 20 para a esquerda, 20 para a esquerda, mas a direção precisa ser muito bem ouvida, porque quem conhece o destino e o propósito é o capitão. E ele sabe aonde ele quer que você chegue. Eu falei isso aqui há alguns dias, mas entenda uma coisa.
Quando nós, e é isso que eu quero ensinar você hoje aqui, antes da gente orar. Quando nós não ligamos o nosso propósito pela fé que temos, nós usamos a fé que temos para não acreditar no propósito que Deus tem para nós. Então nós passamos a desacreditar da onde Deus quer que a gente chegue, das vitórias que Deus vai nos dar, das coisas que Deus vai colocar nas nossas mãos. A nossa fé precisa estar ligada, e eu preciso acreditar no propósito que Deus tem na minha vida. Fala aí para quem está do seu lado. Tudo nessa vida tem um propósito. Põe a mão na cadeira que está aí, na sua cadeira. Diga, essa cadeira tem um propósito. Qual o propósito da cadeira? Claro, bispo. Mas antes de alguém criar a cadeira, ela não foi criada por acaso. Ah, não tinha nada para fazer, não. Alguém acreditou que se criasse uma cadeira, alguém ia. Olha você sentado hoje. A nossa vida, o propósito é isso. Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, eu preciso crer primeiro, porque Deus não faz nada antes de eu acreditar. Primeiro, Deus não faz nada se você não crê. Então, às vezes, a pessoa ela é empurrada, impulsionada pelo diabo a não acreditar no propósito que Deus tem na vida dela. Então, quando ela começa a passar pela luta, pelas dificuldades, pelas provas, pelas adversidades, ela acha que aquilo é o fim, que Deus não vai fazer nada por ela. Mas muitas das coisas que nós passamos, muitas lutas que nós enfrentamos essas lutas pelo propósito que Deus tem na nossa vida. E o propósito de Deus, quando eu creio nele, ele se cumpre na minha vida. Quem está entendendo? Talvez você diga, bispo, mas por que eu passo por essa luta, passo por esse problema, passo por essa situação? Porque Deus está levando você a viver um propósito, e naquele propósito, muitas vezes que você não entende por que você está passando aquilo, Deus, quando cumprir aquele propósito na sua vida, muitas outras pessoas vão ser abençoadas por aquilo que Ele fez na sua vida. Só que eu preciso acreditar não entendi, no propósito. Tudo que foi criado, esse copo foi criado por esse negocinho, não sei nem como é que é o nome disso. Marra mosquito. Né? Tapa mosquito. Foi criado por esse negócio de espirrar álcool. Foi criado por essa toalha. O que aqui não foi criado por um propósito? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você também. Não é obra do acaso. Você foi criado por um propósito. E você precisa acreditar nesse propósito, para que os planos de Deus cheguem na onde tem que ser chego. Tem que acontecer na direção de Deus. Por isso é que nós precisamos ouvir bem. Quem? O capitão. Entenda, quando você está dirigindo a sua vida, quem aqui, você está no leme, quem sabe mais? O capitão ou eu? Hã? Mas quantas vezes nós queremos assumir esse controle e falamos para o capitão, não, pode deixar que eu já conheço aqui, eu já sei como é que eu sou, eu já... E muitas vezes quando a gente vê, tenta fazer, tenta, mas já não dá mais tempo. O casamento já fracassou, a vida já fracassou, as coisas já deram errado. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir o capitão. Nós sabemos dirigir o leme. Nós sabemos manejar bem a nossa vida. Mas o capitão, aquele que te criou por um propósito, e que nós só vamos saber qual é esse propósito quando nós vivermos esse propósito.
Você, repito, não é obra do acaso. Você foi criado por um propósito. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 3, versículo. Tiago, capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz aí, vamos ler comigo aqui. Posso ler? Tiago está lá no finalzinho da Bíblia. Quem já encontrou aí, diga amém. Tiago, capítulo 3, versículo 4. Podemos ler? Diga assim: Senhor, obrigado por essa palavra que vai me revelar o propósito, porque eu não sou obra do acaso, eu sou um propósito criado pelo Senhor para vencer. Olha o que é que diz assim, ó: observar igualmente os que, sendo tão grandes e batidos e rijos de ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Olha que Tiago estava nos ensinando, que o navio é muito, e que recebe muitos ventos, e é dirigido por um pequeno leme. Amém? Então veja, tem hora que o timoeiro, ou seja, o navegante, precisa estar muito atento às ordens do capitão, porque ele pega vento. Vou falar só com esse lado aqui, que esse lado está vivo, o resto ele morreu tudo. Pega vento. Daqui morreu mesmo, gente. Meu Deus, quer ver? Vento contrário. E quando você pega um vento contrário, você está fora de direção, o vento pode fazer aquele barco, mesmo sendo grande, afundar. Quem está me entendendo? Muitas vezes, nós estamos vivendo ventos tranquilos. Mas outras vezes, vai ter ventos contrários. Tem dias na sua vida que você vai estar tudo bem. Mas tem dia que não vai estar bem. Tem semana que vai começar uma maravilha, mas tem semana que não vai começar uma maravilha. Tem semana que parece que o vento está te impulsionando para o barco afundar. Quem está me entendendo? Ou não acontece com você? Agora fale para quem está do seu lado, a única coisa que você não pode esquecer é que mesmo nos ventos contrários, você é um propósito de Deus. E propósito de Deus não foi feito para afundar, foi feito para produzir frutos. Propósito de Deus não foi feito para naufragar. Lembra que Jesus entrou num barco e os discípulos disseram: mestre, o barco vai afundar. E ele estava lá dormindo, ele disse: homens de pequena fé, não vai afundar não, eu estou no barco. Ei, barco que Jesus está dando direção, não afunda. Barco que Jesus está dentro, não afunda. Mas para não afundar, nós precisamos ouvir bem a direção do capitão. Porque quando a gente não ouve bem o capitão, a gente começa a achar que a gente sabe qual direção ir. E olha o que é que diz a Bíblia, vamos continuar. Paramos no versículo? Diz assim: assim também a língua, diga comigo, a língua. Só quem tem língua aí, queria que você mostrasse ela, não precisa tirar a máscara não. Mas na verdade tem gente que pôs ela para fora. A língua, olha o que é que diz aí:
pequeno órgão, se gaba de grandes, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Língua está situada entre o membro de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta nela em chamas do inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero. A língua, porém, nenhum homem é capaz de quê? É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e olha o que Tiago estava dizendo, cuidado, porque nós também temos um leme, um timão. Quem está entendendo? Nós também temos um pequeno leme, que pode incendiar uma floresta, como pode mudar muitas coisas. Nós temos um pequeno leme, que pode abençoar, como pode amaldiçoar. Ó, só quem tem um leme aí, não precisa mostrar não. Levanta a mãozinha quem tem leme aí. Tem? Hã? Se a gente não tomar cuidado com esse leme, ele dirige a nossa vida para o fracasso. É por isso que nós temos que estar atentos, repito, com o que o capitão nos dirige. Porque Deus sempre está colocando em nossas bocas, diga, Deus coloca em minha boca palavras de bênção e não de maldição. Mas eu é que coloco palavras de maldição na minha vida quando eu começo a reclamar. Quem está entendendo? E sabe, quando a gente reclama, ó, a mesma língua que te tira de ventos contrários, também te coloca em ventos. A mesma língua que ajuda você a sair de situações difíceis, também faz você entrar em situações difíceis. Cuidado com o que você fala. Porque os ventos contrários não são muitas vezes para destruição, são para se cumprir o propósito de Deus. Quer ver? Quem lembra aqui de José do Egito? Só para ver quem lembra. Você lembra que José foi vendido para os seus irmãos? Hã? E os irmãos de José tinham inveja de José, a ponto de pegarem José e jogarem José no buraco. Cai lá no buraco, José. O José está ruim até para cair, gente. José estava nu, e os irmãos de José, quando o vento era contrário a José, quando tudo estava dando errado na vida de José, quando o vento soprava contra, e José disse assim, não, o vento está soprando contra, mas eu vou permanecer acreditando no propósito que Deus tem para a minha vida. Se Ele disse que 12 vão se curvar, que eu vou ser grande, o sonho que Deus me deu, esse sonho não pode ser qualquer coisa, eu não posso desacreditar, eu preciso viver a fé no propósito. Quem vive a fé no propósito, hoje os inimigos te vê de cima para baixo, mas quando Deus dá a direção e o barco começa a tomar rumo para o outro lado, a coisa inverte. Deus te levanta. 7 anos depois, quem vai buscar os irmãos de José, quem vai até José,
os céus. Hã? E quando chega até os irmãos, não pode chegar de pé. Porque o vento que era contrário, agora está a seu favor. O vento que era contrário, agora está a seu favor. Glória a Deus. Fica ali, José. José hoje está morrendo. Há 7 anos depois, o vento que era contrário agora é a... E os irmãos de José têm que chegar até José. Fala aí para quem está do seu lado. Nem todo vento que é contrário na sua vida é para você morrer. É para você perder. É para a sua destruição. Só nunca perca a fé no propósito que Deus tem para você. A roupa que você veste foi feita por um propósito. A casa que você mora é um propósito. Os filhos que Deus te deu não foi, deu porque não tinha para quem dar. Foi um propósito na sua vida. Tudo que você tem e Deus te deu é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus que vai chegar onde Deus quer que você chegue. Bispo, mas hoje eu estou desempregado. Calma, que hoje o vento está ao contrário. Mas daqui a pouco a direção vai vindo. De quem? Do capitão. E ele vai dizer, agora o barco vai virar. E aqueles que te vinham de cima para baixo, vão ter que olhar de você de baixo para cima. Porque quando Deus inverte a situação, a vitória chega. Aleluia. Amém? Mas cuidado com que, quando o vento é contrário, às vezes a gente tem o problema de começar a usar o nosso leme para começar a dizer, sabe quando você está na sua casa, você está no seu trabalho, parece que está tudo dando errado? Já aconteceu com você? Com quem já aconteceu? E parece que está tudo dando errado, e o vento parece que é contrário. Quem já passou por isso? Sabe quando, bispo, não passei não, estou passando. Então calma, só toma cuidado com o seu leme. Porque é nessa hora que a gente começa a... É nessa hora que a gente começa a dizer, Deus se esqueceu de mim. Eu estou sozinho. Deus não vai me abençoar. Eu vou morrer. Está dando errado. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para perder. Cuidado. Com ele. Receba a direção. E com a direção certa, você começa a sair do buraco. Você começa a sair do temporal. Deus vai te tirando do temporal para te levar para águas tranquilas. Cuidado. Cuidado. Que é na tempestade que a gente começa a reclamar. É na tempestade que a gente começa a perder a direção. Porque não ouve quem? Mas o capitão não está me ouvindo. O capitão nunca te esqueceu. O capitão não te fez à toa, te fez por um propósito. Quando a gente começa a dizer que Deus não se lembra, que Deus está se esquecendo da gente, que Deus se esqueceu de mim, é porque na verdade a minha fé está ao contrário. Ei, cuidado com a sua fé ao contrário. Cuidado com esse leme. Usa seu leme para abençoar a sua casa. Ei, usa esse leme para dizer, minha casa não vai ser assim, minha casa vai ser abençoada. Usa esse leme para dizer, eu vou conseguir o melhor trabalho dessa cidade. Usa esse leme para dizer, a minha vida vai ser transformada por esse Deus. A minha vida é uma bênção. Usa esse leme para profetizar bênçãos, não maldição. Usa esse leme para dizer, hoje estou nesse trabalho, é pequenininho, mas vai ser grande, porque Deus vai abrir grandes portas na minha vida. Cuidado. A gente só consegue profetizar
e sair e dar a volta na tempestade quando a gente está bem atento ao que o capitão disse. Quantas vezes você chegou na igreja triste e o capitão disse assim: levanta a cabeça, você vai conseguir. Era ele tirando você da tempestade. Cuidado, porque se a gente não toma, se a gente perde a direção, a gente entra de tal maneira no meio da tempestade e não sai mais dela. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: não, bicho, tranquilo. Fulano, você não está vindo na igreja, você não está vindo para o culto, o que está acontecendo? Não, bicho, tranquilo. Tudo em paz. E a gente sabe que quando a direção do capitão não está vindo, não tem paz. Porque não dá para ter paz distante de Deus. Não dá para viver em paz sem direção. E a direção que eu estou dizendo não é da igreja, é do que está escrito aqui. É do cumprimento. É porque só quem te criou, quem criou a lâmpada, como é o nome do Toma, Toma Edson, podia ser Toma Paulo, né? Toma Edson. É Toma Edson? Ah, Thomas Edison. É isso? É mais chique. Thomas Edison inventou a lâmpada porque ele tinha um propósito: iluminar. Deus não criou você à toa. Só quem criou é que sabe o verdadeiro propósito para que você foi criado. Mas uma coisa eu posso te dizer: Deus nunca disse para você, nunca Ele disse aqui, que você é um projeto falido, que você é um projeto que foi feito para dar errado. Por mais que você escutou não de Deus, você escutou daquele que está sem direção. Porque quando você busca a direção de Deus, Ele converte aquilo que foi dito para você, que você não era capaz, que você não conseguia, que você não ia chegar. Ele começa a mudar e começa a dizer para você: olha, você pode, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você vai conseguir, vai dar certo, você vai vencer porque você não foi criado por aquele que falou que você era incapaz, você foi criado por mim. Eu sei o propósito que eu tenho na sua vida. Esse projeto que disseram que é falível, esse projeto que disseram que nunca ia dar em nada, eu digo para você, e abra a sua mão, porque hoje, como dirigente dessa igreja, abaixo da ordem do capitão, eu profetizo sobre a tua vida, que vai dar certo, que você vai chegar do outro lado, que você vai conseguir, tua casa vai ser abençoada por Deus. Ei, como capitão, está dizendo para mim aqui, como navegante dessa igreja: receba a vitória. Se alguém te disser, você nasceu para perder, diga: errado. A ordem do capitão é chegar do outro lado. Bispo, o senhor não sabe o problema que eu estou passando. O que é que você acha que Deus está fazendo agora? Dizendo para você, calma aí que esse aqui é um timão improvisado. Deus está fazendo isso, talvez muito tempo você estava afundando na tempestade, mas Ele está te dando uma direção, Ele está dizendo para você: luta, continua, não desanima, não para, não desista, você é propósito. Bicho, meu casamento só está por Deus. Não desista, não pare, continue, porque a ordem é chegar do outro lado. Os discípulos estavam no meio do caminho. O vento era contrário. Mas Jesus disse para ele assim: tem bom ânimo. Vento.
e se fez grande bonança. Eu não sei na vida de quem, mas Deus está fazendo bonança hoje. Eu não sei aonde o vento estava sendo contrário. Ei, há um recado de Deus para você. O vento estava contrário, mas agora está virando a seu favor. O vento está virando ao seu favor. Glorifica quem crê. O vento está a seu favor. Quando os irmãos de José olharam para José, não olharam na verdade, abaixaram. E quando falaram com José, não reconheceram José, não reconheceram o próprio. Diga por quê, bispo? Como é que um irmão não reconhece o outro? Fala aí para quem está do seu lado, por que você acha que ele não reconheceu? O próprio irmão. E 7 anos não é tempo suficiente para mudar tanto. É ou não é? Pode mudar. Em 7 anos, só umas 3 ruguinhas. Apesar que eu estou com 14. 7 eu já era muito jovem mesmo, né? Não é quem está falando. Nem cabelo tem mais. Hã? 7 anos. Que eles não viam o irmão. E quando olharam para o irmão, não reconheceram, disseram para José, ô governador. Sabe por que não reconhece? Porque quando o vento está a seu favor, Deus te muda de tal maneira que o velho vai embora e o novo de Deus entra na sua vida, que quem olhar para você vai olhar, vai dizer, olha, ei, realmente houve uma mudança na sua vida, porque você era um 0 à esquerda, agora você tem uma vírgula e tem muitas casas para ir para frente. Antes você não era ninguém, agora você é alguém, agora você se espelha, você se parece com o Pai. Quando Deus começa a virar o leme, e o leme vira, ó, é esse, tá? Você está com a língua aí ou não? Quem trouxe a língua hoje? Só quem trouxe, quem não deixou em casa não. Hã? Fala aí para quem está do seu lado para testar, fala assim, ó, a ordem é chegar do outro lado. Deu para falar? Agora para treinar a língua aí, ó. Ninguém vai ver não, é segredo aí seu. Ó. Diga, bispo. Se eu ouvir bem o capitão, dessa boca só vai sair coisas boas. Amém? Se você se parece com o Pai, você é filho do Pai. Outro dia eu encontrei com a criança e a criança falou um palavrão, perguntei para ela assim, quem te ensinou a falar isso? Foi meu pai. Aí perguntei, teu pai fala palavrão? Fala. E criança mente? Aprendeu aonde? Em casa. Com certeza naquele momento em que o vento era contrário, em que estava batendo o prego, e o vento soprou o prego contrário, e ele errou o prego, acertou o dedo e falou um palavrão. Pior que o dedo continuou igual. Mas é no vento contrário que nós precisamos estar muito atento com o que a gente está ouvindo. Quando tudo está bem, é uma maravilha, ó. Mar calmo, mar tranquilo. Cuidado, que é na tempestade que a gente precisa começar a mostrar quem nós somos. E nós somos o projeto de Deus que nasceu para dar certo. Se você nasceu para dar certo, fica de pé.